Aviso: este livro foi publicado anteriormente como um conto chamado Capitão do Coração de Nara, em uma antologia. Ele foi atualizado e expandido para o comprimento de uma novela. Prólogo. Quando Nara Burns e sua equipe se encontram em uma escolha entre a prisão e o bloco de leilões de escravos sexuais, é uma escolha fácil, especialmente quando planejam escapar em seus compradores o mais rápido possível, de qualquer maneira. Melhor ainda, o comprador de Nara a quer por apenas 6 dias, tempo suficiente para fazê-la passar pelo seu calor até que as mulheres de seu planeta possam vir em seu auxílio. 6 dias e depois liberdade. Foi fácil. No entanto, Nara está completamente despreparada para o impacto que o capitão Cation Veller tem em seu corpo. Para sobreviver ao calor, o Trileskin deve se alimentar, e Nara é sua refeição favorita. O corpo dela mal resiste ao êxtase. Logo, o coração dela está tão enganjado quanto. Mas, suportando o auge do calor de Cation, ele poderia matar Nara, e ele se recusa a arriscar sua vida. Capítulo 1. Nara agarrou as garras da gaiola e olhou para Derek. A culpa é sua. O homem dentro da gaiola, em frente ao dela, ostentou um olho roxo. Eu disse que sinto muito. As palavras não dissiparam sua raiva. Ela queria socar o mecânico de novo. Você deveria comprar uma válvula de propulsor e queimador. O que você fez com os créditos que, em vez disso? Ele olhou para longe, a culpa claramente exibindo em suas características. Inferno, Nara. Eu não tinha uma mulher há meses. Você viu os trabalhadores de prazer na estação Divan? Eu pensei que a válvula iria durar até depois dessa corrida. E eu compraria parte com as minhas partes de ganhos no substituir o que eu tinha gasto. O temperamento de Nara aumentou. Isso não é irônico? Você desperdiçou o dinheiro necessário para manter o nosso transporte voando para comprar sexo. Mas agora nós somos os prostitutas. Sua navegadora Belinda suspirou por trás dela. Ser vendido no mercado de prazer por um ano pode passar de 5 anos em prisão alta. Vamos nos concentrar em ser feliz. Nos foi dada uma escolha. Nara girou para olhar para ela. Você pode não ter um problema em abrir as pernas para qualquer alienígena que te compre, mas eu tenho padrões. Belinda riu. E o que seriam esses? Estou em seu navio há mais de 1 ano e você não transou em todo esse tempo. Que tal ter uma escolha para ser capaz de dizer não? Talvez isso vai ser bom para você. Poderíamos ser vendidos aos Iovolianos. Eles são ótimos na cama, têm 2 paus e gostam de humanos. Ou podemos ser vendidos a alguém e ser forçado a dormir com centenas de alienígenas. Eu deveria ter escolhido a prisão por causa disso. Por que eu vi vocês dois? Nara olhou para ambos os membros de sua tripulação. Derek suspirou. A prisão de Alto teria sido uma sentença de morte. É uma lua morta, onde eles enviam os piores criminosos. Eles nos comeriam vivos. E eu quero dizer isso. Alto é conhecido por prisioneiros famintos. Quando os navios de suprimento de alimentos estão atrasados por semanas, até que eles se transformem em canibais. É como eles gerenciam o controle populacional. Pelo menos agora temos uma chance de sobreviver. Os solicitantes nessas leilões só querem fazer sexo conosco, em vez de devorar partes do corpo. E bônus: só os ricos podem alugar escravos por 1 ano. Eles não gastarão tanto dinheiro a menos que planejam ser usados de nós. Isso significa manter-nos respirando e saudáveis. Nara lutou contra a vontade de gritar. Ela era uma comerciante de profissão, possuía um bom navio pelos padrões de transporte, e o dinheiro era decente.
Vários tipos de comércios tinham sido proibidos em alguns solares, mas o maior salário para esses empregos tinha sido muito irresistível. Era para ter sido uma corrida fácil, entregando suprimentos médicos. A nave auxiliar dela era rápida e difícil de detectar com a proteção cara que ela tinha comprado. Eles nunca teriam sido pegos se a unidade de propulsores não tivesse dado para trás, deixando-os encalhados no espaço. Sinto muito, Nara. Derek parecia sincero. Eu sei que não estaríamos aqui se eu tivesse consertado as naves auxiliar. As autoridades levam ônibus confiscados para um pátio de leilões no planeta Ford. Eles estão apoiando-os um por 6 meses. Teremos tempo de sobra para escapar e nos encontrar lá em cima. Eu trarei o papel. Voaremos para fora. Vai ser simples. Você vai ter o seu navio de volta. Belinda riu. Olhe pelo lado bom, você finalmente vai quebrar seu período de seca e transar. Talvez você goste. Ouvi dizer que os Borters são muito bons no saco e eles amam os humanos tanto quanto os Yolovianos. Cala a boca, ou eu vou bater em você também. Nara ameaçou baixinho. Você está ficando com o meu último nervo. Não há nada de bom nisso, Belinda riu. Apenas flerte com alguém atraente quando os solicitantes chegarem. Ouvi dizer que há muito de mão acabar com um alienígena feio. Você deixou o planeta para uma aventura, e aqui está ela. Eu deixei a Terra porque não havia emprego e eu não queria mais ficar lá. Eu poderia fazer sem a parte da aventura, e eu não quero ser vendido para algum alienígena que quer pregar um humano apenas para uma novidade dele. Humano? Nara virou-se para a voz tranquila para estudar uma estranha mulher alienígena de pé a poucos metros dela. A mulher lembrou-se de um rato, com seus bigodes e olhos negros. Sim? Nara olhou para ela. Eu ouvi você falando. É verdade que você não faz sexo há um ano? Nara hesitou. Isso é meio pessoal, perguntaram o estranho. Eu sou o Midgel, e eu gostaria de fazer um acordo com você. Belinda se aprumou mais. Que tipo de acordo? O alienígena deu uma olhada a Belinda. Estou falando com ela. Ela fixou seu olhar estranho em Nara novamente. Estou aqui para escoar uma mulher para o meu capitão. Acredito que você é o certo para ele. Se você for para a cama do meu capitão voluntariamente por 6 dias, você será liberto imediatamente depois. Belinda se aproximou. Por que apenas 6 dias? Midgel desnudou os dentes afiados em Belinda, mas depois parecia se acalmar. Ele pensou que não deveria entrar no calor por mais de um mês, mas seus cálculos estavam errados. Seu povo está enviando fêmeas, mas eles estão a 6 dias de distância. Ela lambeu os lábios, a língua preta e pequena. Ele precisa de hormônios femininos, e como humano, você é compatível com ele. Se você não faz sexo com outro homem há algum tempo, você vai cheirar direito a ele. Ele está no cio. Isso chocou Nara. O que ele é? Midgel suspirou. Você não conheceria sua espécie. Ele é raro nesse sistema. Ele precisa dos seus hormônios femininos e você não será prejudicada, mas deve ser sua escolha. Meu capitão insiste. Ela não tinha certeza se queria alguém tomando seus hormônios. Não, obrigada. Agora espere, Belinda interviu. Você faz soar como se ele vai dar mordidas nela, ou como se ele fosse uma cobaia para uma aberração com um fetiche em agulhas, que vai chupar coisas do corpo dela. O que exatamente está envolvido? Midgel franziu a testa. Ele não vai mordê-la, e não há agulhas. Seu olhar fixou em Nara novamente. Ele vai
desamarrá-lo com a boca em seu sexo e persuadir a sua liberação de você. E assim que ele toma seus hormônios femininos. Fêmeas de seu planeta consideram-no extremamente prazeroso, e muitas delas estão a caminho. Seu calor não chegou ao estágio em que seu corpo é capaz de... Ela fez uma pausa, suas feições se esvaindo enquanto ela precisava estar pensando. Foder-te? Ele é incapaz de fazê-lo, até que sua ingestão hormonal atinja níveis máximos. Ele está morrendo de fome agora. Belinda deixou Nara de lado. Você está dizendo que ele quer ir para baixo em cima dela por 6 dias. Não pode levantar o pau por tanto tempo e só quer tirá-lo de novo e de novo para coletar os que precisa? Sim. Mitchell assinou com a cabeça, implorando com Nara com o seu olhar. Ele precisa de você. Não achei mais ninguém aqui compatível. Meus companheiros virão comprar a fêmea que concordar. Serão 6 dias do seu tempo. Você estará perfeitamente seguro. A outra fêmea no navio do meu capitão mataria para ser oferecido o que você é, mas ela não é compatível. Eu vou fazer isso, Belinda ofereceu. Eu também sou humano. Eu ficaria honrado, Mitchell cheirou. Não. Você não é humano completo. Um leve rubor penetrou nas bochechas de Belinda. Minha mãe ficou com um meio barcalhão, mas eu sou mais humano. Você não é compatível. A informação que memorizei dizia humano completo. Mitchell se dirigiu a Nara. Por favor, concorde. Ele deseja uma mulher disposta. Você será liberta antes que ele seja capaz de entrar em você, e nosso capitão não vai machucá-lo. Não, obrigada. Nara se afastou. Não quero alguém se alimentando de mim. Você prefere servir por 1 ano? Mitchell fez careta. Então você é muito estúpido para o meu capitão. Eles vêm, sussurrou um prisioneiro trancado dentro de uma gaiola vizinha, também esperando para ser vendido nos leilões de escravos sexuais. Mais alienígenas estavam chegando para licitar o estoque disponível. O estômago de Nara atado novamente, como se ela enfrentou as barras. Belinda pisou ao seu lado, medo em seu rosto. E isso só a fez se preocupar mais. A conversa dura de Belinda parecia ter sido um blefe. Flerte com os caras azuis, ela sussurrou. Eles são ávios, uma raça não violenta, e seu planeta é lindo. Não olhe para o cara vermelho, é um Dulten. Eles são maus, com a reputação de abusar as mulheres. Nara passou a vida na Terra até comprar sua nave auxiliar. Ela tinha vivido na seção só para humanos. Ela contratou Belinda para ser a navegadora, mas também foi ela quem lidou com os clientes com quem Nara negociou. O conhecimento de alienígenas de Belinda era vasto, e Nara decidiu que flertaria com os caras azuis se eles fossem os melhores de todos. Todos os alienígenas pareciam assustadores, mas um se assemelhava a um toque morto para a versão de diabo na terra, com sua pele vermelha, mãos arranhadas e corpo grosso, completo com um conjunto de chifres maciços e afiados em sua cabeça. Ele parou em uma gaiola baixa na linha do sorriso. Afiados dentes vermelhos brilharam, espiando em seus lábios vermelhos separados. Nara tremia de pavor, com medo de ser vendida a ele. Sua atenção voltou para os 4 alienígenas azuis, que pareciam quase humanos em termos corporais, exceto que sua cor de pele e cabelos pretos trançados eram semi-atraentes. Ela trancou o olhar em um deles, forçando um sorriso. Nara não era boa em flertar, mas tinha contato visual com o alienígena azul. Ele fez uma pausa em frente a ela. Seus olhos eram pretos, do tipo de olhar assustador, mas ele tinha um rosto agradável quando ele sorriu de volta. Isso foi encorajador. Ele tinha 1,80 m de altura e um corpo magro. Suas roupas tinham que ser um uniforme, já que estavam todos vestidos com a mesma roupa preta. Ele virou a cabeça para o leiloeiro.
Eu vou comprá-la. O homem se aproximou com o dispositivo eletrônico. Tudo bem. Espere! A voz dura e assustadora. Nara olhou para longe do alienígena azul e olhou horrorizada para o alienígena diabo enquanto ele pisava mais perto dos pés cascos, empurrando alguns licitantes para fora do seu caminho. O pânico eclodiu dentro dela quando ela percebeu que ele estava olhando para ela com seu olhar maligno, e ela se afastou das grades. Eu a quero, o diabo rosnou. Eu gosto de os humanos. E ela cheira fresco. Fresco? Ele acha que eu sou comida? Seu olhar freneticamente se movia de um alienígena azul, rezando para que ele oferecesse mais dinheiro. Mas ele se recusou a olhar para ela enquanto ele recuava com medo óbvio. Ouvi dizer que o sangue deles é vermelho, rosnou o diabo, lambendo os lábios. Parecia que ele ia comê-la. Ela não queria morrer. Em pânico, Nara pegou a expressão esperançosa de Mitchell. A mulher arqueou a sobrancelha em questão. Dale, Nara sussurrou. Faça seu capitão me comprar, por favor. Mitchell acenou com a cabeça e olhou para alguém no canto mais distante, onde Nara não podia ver, até que algum alienígena se mudara. O que veio para a frente não era exatamente um alienígena, mas como um corpo em forma de ovo, com uma altura mediana, em pernas curtas, com uma cabeça arredondada e careca. Mãos minúsculas acenavam em um peito gordo, coberto de material elástico laranja. Sua pele pastosa branca também a lembrou de um ovo. Nara encontrou seus olhos verdes redondos com desânimo. De maneira nenhuma. Se é o capitão deles, não vou permitir que ele me toque. Vou matá-lo primeiro. Pagamento 2 vezes, o ovo gritou. Eu quero o curto com os cabelos longos amarelos. Pagamento 2 vezes, repetiu. O olhar de Nara fixou no alienígena azul. Por favor, compre-me, ela implorou. Bonito, por favor. Eu vou balançar o seu mundo alienígena. O alienígena azul olhou sobre a cabeça de Nara. Eu vou comprar o que está atrás dela. O leiloeiro abordou o ovo. Você quer dar lance em ambos os humanos? Eu só quero o mais curto com os cabelos amarelos e corpo curvilíneo. Pagamento em dobro. Eu quero aquela humana, o diabo rosnou. Ele olhou para o ovo, mas o alienígena arredondado não se moveu enquanto olhava para o macho, que era 10 vezes maior. 3 vezes o pagamento, o ovo gritou. Vendido! O leiloeiro tocou o bloco, também acenando para o homem azul. Uma mão agarrou o ombro de Nara. Ela virou a cabeça para ver pena nos feições de Belinda. O que é aquela coisa que te comprou? Belinda deu de ombros. Eu nunca vi um antes. Nem sei se é um macho, mas acho que seria. Eu sinto muito. A voz dela baixou. Pelo menos parece fácil escapar. Inferno, basta chutá-lo. Ele vai rolar para longe. Derek riu da cela ao lado. Nara virou a cabeça, observando que os outros licitantes tinham se afastado, incluindo Mitchell, e encontrou o olhar divertido de seu mecânico. Ela tinha sido vendida para um Upti-Dupti. Derek riu de novo. Isso coloca uma nova rotação no Belenwin. Nara pegou as barras da gaiola. Vou estrangulá-lo quando escapar. Ele ficou sóbrio. Desculpa, eu não sei o que fazer. É estresse. Eu tenho medo que o cara vermelho tenha uma irmã excitada. Ele baixou a voz. Você vai chegar ao ônibus primeiro. Eu estarei lá com partes assim que eu tiver escapado. Uma vez que alguém me comprar. É melhor vocês esperarem por mim, sussurrou Belinda. Nala olhou para os dois. Rogerville como um local de encontro reserva, se tivermos que mover o ônibus antes de ser vendido. Com nossa sorte, eles estarão alguém novo, algo assim, e limparão suas pendências. Eu não estou perdendo meu transporte.
Ambos os colegas de tripulação assinaram com a cabeça. Estação era uma que eles conheciam bem e tinham visitado muitas vezes. Pelo menos eles tinham um plano sólido. A realidade atingiu Nara quando uma porta do outro lado da sala abriu. Grandes guardas se aproximaram para tirar os escravos sexuais que já tinham sido vendidos. Ela não se preocupou em lutar. Os guardas eram uns hulks de músculos que pareciam maus, o suficiente para desfrutar de bater prisioneiros. Belinda caminhou atrás dela por um tempo, mas então o guarda com ela virou à esquerda. Nara enviou-lhe um olhar preocupado, e seu membro da tripulação piscou, como se dizendo que ela ficaria bem. Nala foi levada a um grande navio ancorado na estação. Ela não conseguia superar ser vendida a um ovo falante. Ela não sabia se deveria se sentir enjoada, insultada ou apenas horrorizada. Ela votou nos 3. Mais alienígenas de aparência de ovo esperavam quando as portas se abriram para revelar o interior da nave. Nala olhou para os 3 seres brancos idênticos e piscou. Então começou a lutar. Convencida de que a tinham comprado para ser uma trabalhadora de prazer em toda a nave. Ela não se inscreveu para isso. Os 2 hulks com ela agarraram seus braços mais apertados, arrancando-a dos seus pés. A da esquerda se dirigiu aos alienígenas curtos. Você pode lidar com ela, senhores? Ela é uma lutadora, e maior do que vocês. Algo se moveu para a direita na entrada do navio. Então um grande animal, em 2 pernas, vestido com roupas pretas, de repente veio à vista. Nara choramingou. Ele lembrou de um lobisomem assustador de filmes clássicos antigos que ela tinha visto. Ele tinha a forma corporal de um homem, alto e polido, mas suas mãos expostas e o rosto eram parecidos com cães. As mãos peludas tinham garras e a cabeça peluda apresentava um focinho curto, olhos negros e orelhas pontudas. Ele vai lidar com ela se ela resistir. O ovo que tinha falado olhou para Nara. Você foi comprada para o nosso capitão humanoide. Ele deve ser mais agradável aos seus gostos. Você vai achá-lo atraente. Não há necessidade do seu medo ou seu... Ele fez uma pausa. Pensamentos insultantes. Surpresa rasgou através dela. Eles leem mentes. O ovo suspirou. Sim, eu sei. E nós somos pudes. Estamos ofendidos com o seu termo para nós. Nós 3 somos machos e todos da mesma ninhada, o que você considerava trigêmeos. Desculpe, Nara permaneceu atordoada. Ela nunca tinha conhecido uma raça de alienígenas que pudesse ler pensamentos antes. Isso a irritou um pouco. O Pude voltou a atenção para os seus guardas. Ela virá conosco mais fácil agora. Coloque-a para baixo. Os 2 hulks as jogaram muito suavemente em seus pés e fizeram Nara tropeçar. O lobo assustador avançou para segurar seus braços. Ela olhou para ele com medo. Ele pode ler minha mente também? Não, o Pude respondeu com uma voz aguda. Só nós 3 podemos fazê-lo, mas tentamos evitá-lo. Nós ligamos nossas habilidades para encontrar a mulher certa para o nosso capitão. Ele precisa de sua atenção imediata. Nara escaneou a grande nave enquanto a conduzia, tomando nota. Era uma nave de primeira classe. Ela não conseguia ler as estranhas linguagens que nenhuma das paredes marcadas, nem viu nenhum enquanto viajava para outro convés em um elevador. Ela meio esperava que os pudes rolassem pelo corredor largo, mas eles andavam. Todos os 3 olharam para ela quando ela pensou nisso. Desculpe, eu não sei o que fazer. Não leia minha mente, então. Ela franziu a testa. Você tem que admitir, com sua forma, é estranho que você está andando. Ela deu um olhar sujo no homem-lobo. Você pode me deixar ir. Eu não vou correr, ele rosnou, mas não soltou os braços dela.
Ela engoliu. Talvez ele não possa falar. Talvez ele só possa. Ele fala, afirmou um dos pudes. Ele é louco. Ele acha que nós fizemos a decisão errada, comprando para nosso capitão, e devemos puxar bunda para chegar a um navio carregado de mulher Trileskin. Essa é a corrida do nosso capitão. Já explicamos a Doves que nosso capitão precisa de uma mulher agora. Ele está sofrendo muito para sobreviver muito mais tempo, sem se alimentar. É um insulto oferecer esse fraco ao nosso capitão, rosnou o lobo. Ela é muito pequena e feia. A boca de Nara caiu. Você acha que eu sou feia? Eu? Você... Não! Os pudes gritaram. Ele não encontraria humor em ser comparado com a versão de terra do que você pensa que ele se parece. Ele tem um temperamento e ele vai morder. Nara selou os lábios juntos quando o elevador se abriu e eles a levaram por um corredor mais estreito. Eles pararam em frente a uma porta. O lobisomem rosnou e deu-lhes um empurrão áspero para frente. Nara virou-se para franzir a testa aos pudes. Um deles se aproximou mais de olhar para ela. Você está familiarizada com a raça Trileskin? Não? Você não está. Sim, estamos cientes de que é rude perguntar e, em seguida, responder antes de permitir que você fale. Mas nosso capitão está em má forma. Os machos telesquianos entram em calor a cada 3 anos. Nosso capitão calculou mal seu ciclo. Ele vai enlouquecer sem hormônios femininos. Vamos ajudá-lo a atraí-lo para a alimentação. Obrigado. Ela saiu. Gosto de falar por mim mesma, acrescentou ela depois de exigir mentalmente que o cara permitisse que ela continuasse uma conversa regular. Atraí-lo? O que isso significa? Outro pude respondeu Nara. Os Trilequianos são uma grande raça guerreira. Nosso capitão é bastante agressivo agora e ele vai querer se alimentar de você ou matá-lo. Você precisa atraí-lo para a alimentação para evitar ser despedaçado. O pude hesitou. Sim, eu sei. Quero dizer literalmente. Ele foi reduzido a instintos animais e ser negado a uma mulher por dias enquanto no calor só o torna mais hostil e perigoso para qualquer mulher que tenha traí-lo. Você precisa tirar suas roupas quando você for lá dentro. Ele vai permitir que ele cheire sua excitação. Outro pude suspirou. Sim, estamos cientes que você não quer tocá-lo e que você não é um trabalhador de prazer. Foi por isso que te selecionamos. Os homens trilesquianos preferem que suas mulheres não perfumam outros machos. Você não está com um homem desde que o seu ex-marido roubou seu dinheiro e dormiu com seus amigos. Você acredita que todos os homens são idiotas. E estamos cientes de que você não está excitado, mas temos a solução. Ele olhou para o homem-lobo. Faça isso. Distraída por tudo que os pudes tinham lido em seus pensamentos, Nara engasgou quando algo afiado golpeou seu braço. Só avistara a agulha quando o lobisomem a removeu. O que foi isso? Vai ajudar a preparar seu corpo para a alimentação do Capitão Velar. Você chamaria de afrodisíaco. Agora ele está no banho tentando esfriar seu corpo superaquecido. Ele sente como se estivesse pegando fogo e passando fome por hormônios femininos. Sua mente está confusa e ele está cheio de raiva. Você deve ir lá e tirar suas roupas rapidamente antes que ele deixe seu banho para atacar quem entre em seu covil. Seu corpo nu vai reduzir seus sentidos. Coloque-a dentro, um dos pudes ordenou ao lobo. Não! Nara tentou desesperadamente lutar. O lobo bateu o painel perto da porta para abri-lo. Ela gritou quando ele empurrou-a para frente mais ou menos. Nara pousou em seu bumbum em um tapete grosso em um quarto mal iluminado. Eles selaram firmemente a entrada para
dela e de Vagem, e o lobisomem ainda do outro lado da porta. Ela virou a cabeça freneticamente, seu olhar correndo ao redor, e percebeu que ela tinha entrado em um quarto grande. Algo rosnou violentamente, um som profundo e aterrorizante. Nara sentou-se, congelado, como ela ouviu respingos de água. O movimento para sua direita fez seu coração bater com o que ela lentamente virou sua cabeça. Ela sabia que deveria tirar a roupa para evitar que o capitão a machucasse, mas o terror bateu forte quando ela viu quando algo grande encheu a porta. E ela teve seu primeiro vislumbre dele. Caramba! Ela sussurrou. Ela só podia gaguejar para o extremamente intimidante homem que encheu a entrada do banheiro. A água pingou em grossos pingos no comprimento do ombro do cabelo. Parecia dourado, mesmo enquanto molhado, suavemente fluindo em um toque de ondas avermelhadas. Seus lindos olhos exóticos em forma de gato a cativaram. Eles eram uma cor mel, macia no interior e escura nas bordas. Seus lábios se separaram, o que chamou seu olhar para baixo. Ele tinha características fortes masculinas. Suas maçãs do rosto eram um pouco duras, seu nariz um pouco largo demais, e seus lábios eram extraordinariamente generosos. Seus dentes eram mais macios, mas ela tinha visto presas afiadas no topo. Outro rosnado resmungou no fundo de sua garganta. Ela tinha que admitir, ele parecia bonito de uma forma selvagem. Seu rosto definitivamente tinha apelo. O foco de Nara baixou mais, percebendo como seu corpo parecia tenso. Ele tinha ombros largos, seus bíceps salientes exibidos enquanto seus dedos seguravam a porta para o banheiro. Havia muita pele dourada à mostra também. Ele tinha um peito enorme, que afunilou em um abdômen finamente aperfeiçoado. Ela podia ver cada onda de músculos que levou suas costelas inferiores até seus quadris magros. Ele estava totalmente nu, e seu olhar se ampliou quando ela pegou a visão de um cara alienígena muito excitado. Ele parecia humano naquela região, embora maior do que o seu ex-marido dela já tinha sido. Ela não conseguiu desviar o olhar da carne grossa saliente entre suas coxas impressionantemente musculosas, até que ele se moveu dando um pouco de sua direção. Enquanto o lobo a lembrava de um lobisomem ereto, o capitão a fez pensar em algum humano viking crescido e tomador de esteroides tinha criado com uma leoa. O alienígena à frente dela parecia ter sido um filho maduro. Sua atenção voou para cima, olhando para seu rosto enquanto ele rosnava novamente. Um som arrepiante, incapaz de se mover aterrorizada demais para fazer qualquer coisa além de olhar para ele. Ela ouviu sua respiração aumentar à medida que seu coração batia, quase ficando ofegante de medo. Ele soltou a entrada do banheiro e deu mais um passo mais para perto. Ele rosnou novamente, desnudando suas presas afiadas. Fácil, grande e assustador homem-leão, por favor, não me machuque. Sua voz tremeu. Bom, capitão. Capítulo 2. O corpo inteiro do capitão parecia um segundo antes de que ele se agachou um pouco nos joelhos. Então ele soltou para ela, fechando a distância entre eles num piscar de olhos. As costas de Nara bateram no chão, enquanto seu corpo bateu em seu menor. Ele agarrou os braços dela com as mãos para fixá-la plana. Ela teria gritado se o ar não tivesse sido arrancado dos pulmões pelo impacto. O tapete grosso salvou-a de ser ferida. O alienígena cheirou para ela, seu rosto pairando sobre sua garganta. Nara engasgou no ar, mas não se moveu, percebendo que ele poderia rasgar sua carne com suas presas. Sua respiração soprou quente sobre sua pele com cada calçada dura. Ele soltou os braços dela para agarrar a frente da camisa dela. O capitão facilmente rasgou o material expondo seus peitos. Ele abaixou a cabeça e escovou o nariz,
entre seus seios desnudos. Seu cabelo molhado escorria e arrastava sobre sua pele quando seu nariz deslizou para baixo, em uma direção às costelas. Ele puxou mais forte a camisa, rasgando-a todo o caminho até a cintura. Por favor, Nara implorou. Não me machuque, capitão. Eu sou Nara Barnes da Terra. A camisa dela acabou completamente rasgada, permitindo que ele esfregasse o rosto no estômago dela. Ele rosnou suavemente e soltou a camisa destruída. Ele bateu a cintura em suas calças em seguida. O material barato que a emissão dos prisioneiros rasgou em seus pequenos puxões. Para com isso! Pânico e medo lutaram pelo domínio. Pode explicar a súbita tontidão que atingiu, mas sua pele tingiu, como se pequenos dedos estavam batendo sobre cada centímetro dela. Foi quando ela se lembrou do lobo lhe dando uma injeção. Com o passar dos segundos, Nara notou também outros sintomas chegando rapidamente. Ela se sentiu febril e um suor leve tinha quebrado seus corpos. Os sentimentos a assustaram. O capitão observava, mas não fez mais nada. Deu-lhe a coragem de tentar se afastar dele. Ele estendeu a mão e colocou a mão grande em seu peito, mantendo-a lá no lugar. Nara congelou. Ela levantou a mão e, desta vez, ela tentou sentar-se. O capitão empurrou contra seu peito novamente, batendo seu corpo em suas costas. Ele pegou as calças dela de um lado com um punho grande. Um poderoso não só levantou a bunda em poucos centímetros do chão, mas removeu completamente as calças. O corpo dela caiu no tapete e ela jogou as calças fora de vista. De repente, a sensação de seu nariz pressionando o V de suas coxas arrancou um suspiro de Nala. Adivinhando o que ele tinha planejado, ela agarrou os longos fios de cabelos parecido com uma juba. Seus dedos enfiaram as tranças macias e ela puxou freneticamente para arrastar sua boca para longe da sua buceta. Ele rosnou e ignorou suas ações, apenas pressionando seu rosto mais apertado contra suas coxas. Não! Ele estava agindo como um animal, então ela o trataria como tal. Ruim! Para com isso! Sua cabeça se arrasou, a raiva pura brilhando dentro dos seus olhos exóticos quando ele olhou para ela. O rosnado que veio em seus lábios separados soou cruel e ameaçador. Nara congelou, percebendo quão estúpida essa ideia tinha sido. Ele não era um animal de estimação rude, cheirando e insistindo em alguém. Ele era um grande alienígena que pertencia a uma raça guerreira. Um dos Puds tinha mencionado isso. Mas ela tinha esquecido até o exato segundo. Foi um erro mortal, especialmente se ele decidisse matá-la. Ela cuidadosamente e lentamente soltou seu cabelo e puxou as mãos para trás até que eles descansaram planas, perto dos seus ombros. Ela torceu os pulsos e cavou nas barbatanas do tapete grosso para abster-se de agarrá-lo novamente. Ele levantou a palma da mão do peito dela, onde ainda a tinha presa, rosnou novamente como um aviso e continuou a olhar para enquanto ele agarrava o interior de suas coxas com suas mãos fortes. Ela não lutou quando ele a espalhou, com muito medo de fazê-lo, considerando que ele parecia querer dar uma mordida nela com aquelas presas mais uma vez em exibição. O capitão era grande o suficiente para fazer o que quisesse. Fácil, ela sussurrou. Sinto muito, mas você está me assustando. É rude apenas enfiar o nariz lá embaixo. Desfiando, brilhou os seus olhos enquanto suas mãos empurraram suas coxas ainda mais largas, segurando-a totalmente aberta, seu rosto apenas centímetros acima de sua boceta exposta. Ela olhou para seu cabelo molhado dourado, observando com suas expressões mudou para um olhar quase suplicante, como ele olhou para baixo. Um lamento suave vindo de sua garganta. Talvez ele não possa falar, ela pensou.
Ele inalou e outro som de dor suave vindo dele. E ela lembrou que ele estava sofrendo de uma necessidade de hormônios femininos. Aquele alienígena Mulsi tinha avisado que estaria reservado para ela e ela tivesse concordado. Nara engoliu com força. Ele poderia forçá-la a machucá-la. Para esse assunto, fazer o que quiser. E, em vez disso, ele hesitou, pairando apenas alguns centímetros de tomar o que ele precisava. Ele esperou até que ela relutantemente acenou com a cabeça. Afinal, um acordo era um acordo. Pelo menos ele não era aquele diabo que falava dela como se fosse comida ou uma candidata de tortura. Ok. Eu não sei o que vou fazer, ainda estou com medo, mas estranhamente começando a ficar excitada. Seu povo me drogou com algo que está definitivamente fazendo efeito. Ele deu uma respiração profunda. Só não me machuque. Seu olhar baixou para sua buceta. Um barulho suave veio de seus lábios separados. Não foi um som assustador desta vez. Suas narinas queimaram quando ele cheirou para ela novamente. Então ele baixou o rosto. Nara tentou como ele cutucou seus lábios. Surpreendeu-a quando ele lentamente cutucou contra ela, espalhando-a ligeiramente com o nariz, cheirando mais. Ela arranhou o tapete, forçando-se a ficar parada, mesmo que a vontade de se afastar cresceu forte. Ela nunca poderia esperar como se sentiria quando uma língua correu para fora e deslizou através de suas fendas. Então ele bateu no clitóris e ela engasgou. Não doeu nada, mas o choque instantâneo de luxúria parecia tão estranho quanto ele. Ele mudou o controle sobre suas coxas até que seus polegares espalharam seu sexo bem aberto para sua boca. Ele tinha uma língua grossa, molhada e quente. Ele lambeu os longos e lentos golpes, sentindo-se sobrecarregada. Ela tentou se afastar, mas ele segurou-a firme, sua parte superior do corpo pressionada contra ela para levá-la firmemente para baixo no tapete. Espere, ela engasgou. Ele ignorou-a, movendo-se de volta na sua fenda para seu clitóris. Ele fez uma pausa, então começou a lambê-la novamente. Nara jogou a cabeça para trás, com os dedos arranhando o tapete, enquanto as sensações a inundavam, forte como volts elétricos. O prazer se espalhou pela parte inferior do corpo até o estômago, fazendo apertar, e para o peito, onde seus mamelos endureceram. Ruim, ela gemeu, muito ruim. Ele rosnou contra seu clitóris, antes que sua língua se afastasse. Ela sentiu o ar soprar através dos feixes de nervos, tornando-a profundamente consciente da dor que ele e as drogas tinham criado. Um segundo antes de ele pressionar sua língua contra sua entrada, empurrando dentro de sua boceta. Ele perfurou-a e com ele e rosnou mais alto. O som criou vibrações que aumentaram ainda mais seu prazer. Ela ficou atordoada novamente quando ele balançou a cabeça em pouco, pressionando seu rosto mais apertado entre suas coxas abertas para empurrar sua língua mais profunda. Ela sentiu que se movia languidamente, como se ele estivesse beijando-a. A sensação era estranha, mas tão boa. Ela nunca tinha tido um homem fazendo isso antes. Ela tentou aliviar longe sua boca novamente para um momento de alívio, mas suas mãos seguraram-a presa e aberta. Ele retirou a língua em um rosnado mais escuro vindo dele, como ele encontrou seu clitóris novamente. Ele não lambeu lentamente dessa vez. Ele deu a volta, com certeza, em golpes rápidos, quase freneticamente, com apenas a ponta da sua língua. O prazer rasgou Nara. Sensações cruas, das quais ela não podia escapar, o que, com seu forte domínio sobre ela e sua língua, moveram-se impiedosamente. Ela ficou tensa, seu corpo ficou rígido enquanto ela ofegava, gemidos rasgando através dos seus lábios separados que ela não podia segurar. Suas paredes vaginais se apertaram, e ela sabia que viria.
Surpreendeu-a, mas me senti tão bem que ela ficou em choque. Rapidamente, como ela gritou, êxtase rolando através dela. Oh, Deus! Ela gritou. Ele rosnou algo, talvez uma palavra que ela não entendeu, antes que ele parasse de tocar seu clitóris para entrar em sua buceta novamente, empurrando-a para dentro profundamente, batendo em sua liberação. Agora ela entendeu o alimentar significava. A sensação dessa língua estendeu seu clímax até que ela quase desmaiou de supersensibilidade. Ele retirou seu corpo caído sobre o tapete. O som de sua respiração pesada parecia alta dentro da sala. E ela forçou seus olhos abertos para olhar para o teto escuro acima. Ele lambeu até que ela tivesse o clímax. Com certeza não doeu. As drogas que lhe deram a fizeram sentir um pouco sonolenta naquele momento, mas ela lutou contra a vontade de desmaiar. Ela levantou a cabeça para olhar para o homem ainda segurando suas coxas espalhadas. Seu olhar dourado estudou-a de volta. Ele se moveu, soltando as pernas dela, e seu corpo se levantou do chão. Nara ficou tensa, como o alienígena maciço rastejou até seu rosto parar sobre seus seios. Ele achatou as palmas das mãos no tapete ao lado das costelas e agarrou debaixo dele, e seus quadris mantiveram suas coxas abertas. Ele procurou seu olhar, parecendo procurar por algo. Katya. Ele tinha uma voz profunda e rouca quando falava. O quê? Meu nome é Katya. Mas sua tripulação o chamaram de Velar? Ele lentamente abaixou o peito superior até que sua pele foi esmagasse juntos. Seu corpo parecia extraordinariamente quente, mas ele não a esmagou sob sua estrutura maciça, engordando o suficiente com seus antebraços para evitar isso. Meu título oficial é Capitão Katyan Velar, embaixador de Teleskian. Você vai me chamar de Katyan. Ele fez uma pausa. Qual é o seu nome? Ela já tinha dito ele, mas ele parecia um pouco irado na época. Nara Burns. Eu também sou capitã. Pelo menos eu estava até ser preso por comércio ilegal e as autoridades aprenderem meu ônibus. Uma carranca torceu seus lábios. Você é uma escrava sexual? Disseram-me que eles planejavam comprar um para me alimentar. Ela queria estremecer por ele acreditar que ela era uma prostituta. Sou um comerciante por profissão, mas fui pego no sistema solar errado. Seu olhar baixou para suas gargantas, em seguida flash seu cabelo loiro, espalhando à sua volta na cabeça. Drogas ilegais? Apenas medicina. Eu não sou um traficante de porcaria de entretenimento. Ele estudou os seus olhos dela. Eu não importo desde que você não tomá-los. E você não. Como você sabe? Eu os provaria em você e sentiria o cheiro deles. Eu sou um Trileskian. Eu não sei o que isso significa. Eu nunca ouvi falar de seu povo antes de hoje. Ele fungou. Eles te deram acionics. O que é isso? As fêmeas da droga tomam para ajudar a estimulá-las e prepará-las antes de que os machos entrem no calor. Aquele lobo me deu uma injeção sem minha permissão. O humor curvou os lábios. Você quer dizer Doves? Ele é meu melhor amigo e primeiro oficial no comando da minha nave quando eu não estou. Eu sei o que é um lobo e ele ficaria ofendido por ser comparado a um cão. Nunca o chame assim na cara dele. Será que eles lhe dizem o que vou fazer com você? Mais ou menos. Seus belos olhos estreitaram até que seus cílios grossos quase obscureceram suas íris douradas. Eu vou ficar sem sentido novamente em breve, mas logo depois que eu ingerir seus hormônios, eu vou ter minutos de lucidez. Você produz quantidades fortes, ou eu ainda estaria consumindo você. Estou feliz que a teoria sobre sua raça provocou ser verdadeira.
Que teoria? Que as fêmeas humanas têm fortes hormônios sexuais em seus fluidos. Essa notícia surpreendeu. Nós temos? Um rosnado macio fez seu peito vibrar contra o dela. Sim, eu sei, e estou morrendo de fome. Eu preciso de você novamente. Mas nós apenas... Ele empurrou para cima, seu peito deslizando através de seu estômago como ele abaixou-se para seu corpo. Não lute comigo. Eu me torno violento caso eles não te avisarem. As fêmeas do meu planeta estão viajando para nos encontrar. Eles chegarão a tempo e eu escolherei um deles para que completar o meu ciclo de calor. Você tem sorte por isso. Nara não lutou enquanto ele espalhou as coxas mais largas, enquanto ele esticou-se em suas barrigas, seu rosto centímetros de sua boceta novamente. Uma de suas mãos o ajustou até a sua boca e seu clitóris alinhado. Ela ainda não protestou. A conversa atual a distraíra. Por que tenho sorte? Seus olhares se encontraram e seguraram. Eu vou ter ingerido hormônio suficiente da alimentação. Alimentando-me de você, para precisar libertar minha semente no final do meu ciclo de calor. Ele disparou um olhar para sua buceta, em seguida olhou para ela novamente. Você é pequeno e eu temo que você não poderia tomar o acasalamento áspero que resultará durante a minha liberação. O que isso significa? Seus dedos abriram seus lábios expondo a ele novamente. Isso significa que depois que me alimentar de seus hormônios, estarei pronto para derramar minha semente por horas para completar o ciclo quando eu estiver cheio. Você não quer saber o que isso implica. Ela engoliu um pouco com medo. E se esse navio não nos alcançar antes de você precisar fazer isso? Eu quero saber. Ele inclinou a cabeça observando. Minha equipe fará o que for preciso. Você será fixada à cama, de cara para baixo e dobrada para a frente para uma penetração mais fácil. E eu vou levá-la por horas, incapaz de parar até que todos os hormônios sejam liberados com a minha semente. É um pouco bárbaro, mas as fêmeas do meu planeta gostam disso, pelo que me garantiram. Não sei se teria o mesmo efeito em um humano, mas eu tenho medo de que sua forma menor, mais fraca, eu faria mal a você, ele rosnou. Estou faminto. A boca de Nara abriu-se para lhe dizer as dezenas de perguntas que encheram sua mente, mas ele enterrou seu rosto e sua língua apontando diretamente para o seu clitóris. O prazer agarrou-a e gemeu rasgando seus lábios separados em vez disso. A droga, obviamente, ajudara a se recuperar mais rápido, e ela doía para a libertação, quase no segundo que ele começou. Ela mudou as pernas e descansou nos calcanhares de seus ombros. Ele não parecia se importar que suas coxas atravessaram cada lado de seu rosto, nessa posição. Ela veio em segundos uma segunda vez. Katia puxou as coxas e enfiou a língua dentro da buceta, fodendo-a com ela. Ela não queria se mover, mas seus quadris levantaram forte contra a língua dele. A sensação a fez doer por mais. Ele aprendeu de novo até que ela não poderia se mover a cintura para baixo. Quando ele terminou, ele usou seus antebraços para segurar seu peso, subindo mais alto em seu corpo, até que ele saiu sobre ela. Sua cabeça entre seus seios e seu peito contra seus estômagos. Nara pegou o fôlego e olhou para baixo. Ela percebeu que seus olhares estavam fechados. Então ele começou a roncar levemente. Atordoada, ela apenas encarou. Ele pode ser um alienígena, mas ainda é um macho, desmaiando depois de conseguir o que ele queria. Ela resistiu ao ronco que quase veio à tona com o pensamento. Seu corpo realmente doía por mais depois que ser a língua ferrada o suficiente para que ela estivesse excitada de novo. O seu climão pulsava, desconfortável, enquanto ela estava deitada lá.
Ela esperava que as drogas fossem a causa. Ela se mexeu na tentativa de tirar o corpo pesado dele, querendo sair debaixo dele. Ele rosnou em seu sono um som médio e suas pernas mudaram para o lado de fora de suas coxas, prendendo-a mais firmemente. Ele continuou a roncar levemente quando ela parou de seus movimentos. Respirando tornava-se difícil com o peso. Como ele relaxou ainda mais em seu sono, esmagando-a no tapete grosso. Ele teve que pesar uns 250 quilos. Nara hesitou e em seguida tocou seu cabelo. A textura macia e grossa, enrolada ligeiramente em torno de seus dedos trêmulos. Em seguida, ela tocou seus ombros largos, tentando empurrá-lo para um lado e movê-lo o suficiente para sair debaixo do peso morto. Ele rosnou novamente e seus braços e pernas apertados em torno de seu corpo, agarrando-se a ela. Ele não ia deixá-la dormir. Nara respirou superficialmente, supondo que era um estranho instinto alienígena para mantê-la por perto. Ela fechou os olhos, concentrada, e pensou nos 3 caras Pud. Eles ainda podem ouvir os pensamentos dela? Ajuda, ela pensou. Você consegue me ouvir? Você ainda pode ler minha mente? Seu capitão está em cima de mim, desmaiado, e eu não posso movê-lo. Por favor, mande aquele lobo aqui para levantá-lo. Minutos se passaram sem a porta se abrir para a cabine privada. Frustração e irritação lutaram dentro de Nara. A baixinha amaldiçoou, tentando novamente encontrar a força em seus braços para empurrar os ombros do capitão para cima. Se ela pudesse movê-lo alguns centímetros, ela poderia ser capaz de torcer a parte superior do corpo da superfície para fazê-lo deslizar dela. Obviamente, os caras da PUD não estavam ouvindo seus pensamentos, ou eles estavam ignorando seus pedidos de ajuda. Ela assumiu o último. Eles a jogaram na cabine de Cation, afinal, independentemente de sua segurança. Seus braços se esforçavam, mas ela não podia levantá-lo. Os homens alienígenas tilasquianos eram enormes. Ela mexeu a bunda, tentando pelo menos separá-los dessa maneira, mas parou quando a ação enquanto a carne quente e grossa pressionou contra sua coxa. Cation pode estar desmaiado, mas parte dele ainda está acordado e duro. Ela tentou se mover para o outro lado, mas isso também não funcionou. Em todo caso, seu pau parecia pressionar mais firmemente contra sua coxa. Ela congelou, percebendo que não estava imaginando. Seu pau tinha definitivamente crescido mais duro. Um rosnado macio veio de seus lábios e seu corpo tenso. Nara olhou para baixo para seu rosto e viu seus olhos abertos lentamente. Ele olhou para trás. Seus olhares se encontraram. Por favor, saia de mim. Ele moveu os quadris, pressionando sua ereção mais forte contra sua coxa interna. O alarme rasgou-a. Ela balançou a cabeça. Você disse que não podia fazer sexo até ter todos os hormônios que precisava. Sua boca se abriu e sua língua deslizou para fora, molhando seus lábios inferior. Paixão ardia em seus olhos enquanto ele preparava seus braços. Levantou-a um pouco até que a parte de seu peso diminuiu dela. Ela ajustou os braços para se a empurrar para cima, mas ele baixou o corpo novamente. Eu posso fazer sexo, mas não consigo encontrar liberação até que todos os hormônios que preciso desencadeiem essa parte do meu calor. Ele esfregou contra a coxa dela, gemendo. Ainda é prazeroso. Eu não me inscrevi para isso. Disseram-me para não penetrar, apenas oral. E você já quebrou essa promessa com a língua. Ele rosnou, um flash de irritação em suas feições bonitas. É como eu me alimento. Ele enviou o corpo dela, empurrando suas coxas. Estou com fome de novo. De jeito nenhum. Um rosnado arrancou dele antes que ele enterrasse seu rosto, espalhando-a para suas línguas. E começou a dar a volta
em seu clitóris novamente. Nara gemeu. Ela estava em um mundo de problemas se isso fosse a indicação dos próximos 6 dias. Ele a mataria. Ninguém sobreviveria ao clímax por dias. Ele não dormia há mais de 15 minutos. Dessa vez demorou mais, mas ela veio. E Nara sabia que aconteceria a seguir. Ele entrou em sua buceta com a língua, bebendo de sua liberação, rosnando suavemente o tempo todo. Quando ele teve o suficiente, ele se levantou e caiu em cima dela novamente, prendendo-a sob seu corpo maciço. O ronco não a incomodou desta vez. Ela bocejou, exausta e do estresse de ser prisioneira, de ser vendida em leilão e dos orgasmos múltiplos. Capítulo 3. Nara acordou quando um par de braços fortes deslizou entre ela e o tapete. Ela abriu os olhos enquanto Cátion estava de pé, segurando-a contra o peito. Ele se virou, caminhou para a cama grande e gentilmente aliviou ela para baixo. Ele se afastou, caminhou através da sala para a porta, inclinou-se para a frente e deu-lhe uma excelente visão de uma bunda musculosa. Ele tinha uma ótima bunda. Ele se virou segurando uma bandeja e se aproximou da cama. Eles entregaram comida. Ela sentou-se, sentindo-se autoconsciente desde que estava nua. Ele não parecia ter problemas em estar naquele estado, enquanto ele se afastava da cama, a poucos metros de distância, colocando a bandeja entre eles. Ela olhou para as duas placas e copos na superfície azul. Parecia que eles estavam sendo servidos em uma forma de carne grossa, as barras. O que são eles? Ele pegou um de um prato e levantou a boca dela. Abra. Tinha que vencer o trenó que lhe serviam em casa de leilões. Tinha sido como um mingau de aveia aguado que tinha gosto mofado. Ela separou os lábios e ele empurrou a ponta para dentro. Morda. Eles são macios. Seus dentes devem funcionar. Ela mordeu e descobriu que ele estava certo. Ela mastigou. O sabor de carne e talvez brócolis estourou em suas papilas gustativas. Ele deu uma mordida muito maior do que ela tinha, observando-a de perto. Ela engoliu. Isso é muito gostoso. Ele acenou com a mão livre para ela comer. Ela não hesitou em pegar um par e mordê-lo. Ele levou 3 mordidas de cada, enquanto ela levou 6. 2 barras depois, ela se sentiu cheia. Cátion comeu todo o resto, estavam em seu prato e franziu a testa em suas sobras. Eu estou bem, como se puder. Ele poliu suas 2 barras restantes e bebeu um em seu copo. Ela decidiu testar a bebida. Também não foi ruim, lembrando-a de um chá preto muito fraco. Ele derrubou sua bebida e ficou, entrando no banheiro e deixando-a sozinha no quarto. Ela olhou em torno de sua cabine. Era 3 vezes o tamanho do que ela morava em seu transporte. A porta do banheiro abriu lentamente e depois Cátion foi até ela. Pegou o copo da mão dela e substituiu a bandeja. Ele voltou para o chão perto da porta antes de enfrentá-la. Use o banheiro. Minha fome por comida foi apaziguada. Eu preciso de você. Ela sentiu um rubor aquecer suas bochechas. Não precisava dele para soletrar o que ele quis dizer. Ela se levantou e correu para o banheiro, fechando a porta atrás dela. O banheiro era muito mais agradável e maior do que o dela também. Ele tinha um chuveiro e uma banheira enorme, que a lembrava de um jacuzzi de 4 pessoas na terra. A porta se abriu atrás dela e ela se assustou, girando ao redor. Cátion entrou como se tivesse todo o direito. O que ele fez, já que eles eram sua casa. Chuveiro, eu coloquei uma toalha e uma escova de dentes para você. Não se atrase. Sua voz se aprofundou. Eu preciso de você. Ela conseguiu. Você vai ficar aqui? Ele rosnou, raiva piscando em seus olhos, mas ele saiu. A porta bateu, sua mensagem clara. Ele não gostava de ficar esperando.
Ela rapidamente entrou no chuveiro. A água entrou automaticamente. Estava quente, mas não muito. Ela fechou os olhos por alguns segundos, apenas curtindo a sensação da água escorrendo pelo corpo. Mesmo no chuveiro, ela ouviu um barulho alto. Nara fez um rosnado baixo de sua própria antes de abrir os olhos, alcançando e limpando os cabelos. Tinha que ser o mais rápido que ela já atendeu ao seu corpo. Ela saiu, enrolada em toalha e meio escovando os dentes. Bem como ela enxaguou a boca e se inclinou para cuspir, 2 braços grandes enrolaram em torno de seus corpos. Ela engasgou, soltando a escova de dentes enquanto Katia a tirava de seus pés. Ele a carregou na frente do corpo até a beirada da cama, colocando-a em seus pés, e arrancou a toalha. Ele empurrou-a levemente e ela caiu de cara para baixo, na cama. Ele agarrou o tornozelo dela, forçando-a a rolar para as costas. Então o grandalhão a deixou ir. Fisgou os joelhos e a empurrou para cima e para fora. Antes que ela pudesse se recuperar de ser manuseada, ele teve o rosto pressionado contra sua buceta, sua boca presa em seu clitóris, lambendo e chupando. Foda-se, ela gemeu, arranhando a cama. O colchão dele era muito mais macio do que o tapete tinha sido. Ela ajustou as pernas, colocando os pés nas costas dele. Ele lhe deslizou as mãos até a bunda dela, palpando cada bochecha para segurá-la no lugar, contra sua boca. Ela jogou a cabeça para trás, fechando os olhos. O prazer rasgou através dela, construindo até que todos os seus músculos não seu corpo tenso. Então o clímax fez com que ela chamasse seu nome. Ele aliviou seu clitóris, soltou sua bunda com as mãos grandes, agarrou suas coxas, ele empurrou-as um pouco mais alto e mais largo. Ela gemeu enquanto ele liderava a língua dentro dela, fodendo-a com ela enquanto ele se alimentava. Ela arqueou as costas, gritando. Ele tinha uma língua grossa. Foi incrível. Ele se retirou depois de alguns minutos e zerou de volta em seu clitóris. Ela se sentiu muito sensível, mas ele aprendeu, não dando a ela uma chance de se afastar. Katia não teve piedade. Ele a forçou a voltar. Nara ofegou, tentando se recuperar, mas ele se alimentou dela com a língua e a compensa. Por outro lado, ele ia matá-la, tirando-a muitas vezes seguidas, embora houvesse maneiras piores de ir. Ela sorriu, surpreendendo-a que o homem lhe deu o melhor sexo que ela já tivesse, apesar de nunca ter colocado o pau dentro dela. Ainda mais incrível. O desejo estava lá. Às vezes ela desejava que ele não usasse apenas a língua para transar com ela. A fêmea humana gritou seu nome. Katia aliviou a boca naquele broto inchado que a fez inundar com os hormônios que ele precisava desesperadamente. Ele baixou a boca para a frente da fenda e empurrou a língua para dentro. Ela tinha um gosto doce. Sua fome começou a diminuir, pelo menos por enquanto, mas ele não queria parar. Seu pau doía, preso entre sua barriga e a cama. Mas não era hora de limpar. Suas bolas estavam pesadas, mas ele sabia que sua semente não iria liberar ainda. Entrar no calor tinha efetivado atordoando-os com os estados onde o esperma não sairia até que os níveis hormonais em seu corpo atingissem condições de reprodução máxima. Não significava que o pau dele não se tornou dolorosamente engordado. O desejo de transar com Nara era feroz, mas ele sabia que isso a frustraria e ele causaria mais dor do que prazer. Ele nunca se alimentou de alguém da terra, mas se Nara fosse algo para julgar, os humanos eram ainda mais potentes que as mulheres trilesquianas. O fato de que ele tinha vontade de dirigir seu pau dentro dela mesmo enquanto passava fome por hormônios era prova disso. Também o preocupava. E se ele precisasse limpar sua semente antes de que a nave do mundo chegasse? Ele conhecia bem os limites, apertando sua boceta de Nara, graças à língua.
Seu eixo era muito mais grosso e iria muito mais fundo dentro dela. Ele também não tinha ideia de como seu corpo reagiria a seu esperma quando ele liberasse no final do seu ciclo de calor. O esperma telesquiano, durante o calor, não só poderia engravidar uma fêmea, mas também agia como um afrodisíaco forte. Ele enviou fêmeas em calor instantâneo, a fim de suportar as horas que levou para libertar todas as suas sementes armazenadas em suas bolas. Ele também se tornou muito agressivo, e ela parecia tão frágil para ele. Ele aliviou a língua para fora e recuou de Nara. Ela parecia perto de dormir. Ele a tinha esgotado, seu peito se levantou e caiu lentamente, um brilho fino de suor cobrindo sua pele pálida. Ele olhou sobre sua forma. Seus seios pareciam delicados e ele sabia que eles eram globos macios. Ele explorou-os enquanto se alimentava dela, desfrutando da sensação deles em suas mãos. Ela tinha os mamilos muito responsivos. Ele se afastou e caminhou até sua mesa, trazendo a tela de comunicador de um compartimento oculto. Ele ouviu a respiração de Nara devagar, percebendo quando ela adormeceu. Ele moveu os dedos por cima da mesa quando os teclados se iluminaram. Não demorou muito para entrar nos dados que tinham sobre os alienígenas, cruzando humanos com tilasquianos. Não havia muito para ler. A frustração fez com que ele mordesse um rosnado. De acordo com os registros, nenhum de sua espécie tinha se alimentado ou gasto seu calor com uma mulher da Terra. Os relatórios do laboratório afirmaram que eram compatíveis para alimentação, mas nunca tinham sido testados em indivíduos vivos. Ele foi o primeiro a passar qualquer parte de seu calor com um humano. Uma janela aparecia em sua tela, e ele olhou para a mensagem. Doves queria falar com ele. Ele concordou em encontrar seu segundo em comando fora da sua cabine em 2 minutos e desligou o monitor. Ele deslizou para a superfície plana e o teclado desaparecendo de vista, e ele silenciosamente colocou-se em calças de exercício. Ele não se preocupou com uma camisa ou sapatos. Doves passeava no corredor. Seu amigo fez careta. Eu disse a Midil e às Vagens que as mulheres da Terra não eram boas o suficiente para você. Sinto muito que só tenho encontrado essa. Eu vou fazer isso com você de alguma forma. Katia cruzou os braços sobre o peito. Fazer o que me faz? A mulher não é digna de você. Ela é uma criminosa. Agradeço por cuidar de mim, mas a casa de leilões era a maneira mais próxima de encontrar uma mulher que não pudesse recusar minha necessidade. O crime dela foi contrabando de drogas médicas, não os recreativos que fazem mal. Eu acredito nela. Vendedores recreativos usam seus produtos. Nenhum está em seu corpo, ou eu iria prová-los. Isso ainda não desculpa Midil e os Puds de comprar um alienígena pouco atraente. Eu não sei como você pode ficar para olhar para ela. Ele suspirou. Eles eram amigos há 3 anos. Ele tinha crescido a saber tudo sobre seu segundo em comando, até seus segredos mais profundos. Pare. Você só diz isso por causa do histórico de seu povo, de odiar aqueles nascidos na pele. Nara não é nada atraente. Não esteja seus problemas em mim. Não é isso que estou fazendo. Katia inclinou a cabeça, segurando seu olhar e recusando-se a piscar. Doves desviou o olhar primeiro, seus ombros caindo. Katia deixou para lá. Ele tinha feito seu ponto. Alguma coisa para relatar? Algum problema? Alguém tentou nos seguir quando saímos do leilão? É conhecido por atrair todos os tipos, e alguns adorariam tentar roubar este navio. Dove segurou seu olhar novamente. É tudo manuseado e funcionando sem problemas. A tripulação pode sobreviver sem você enquanto você sofre seu calor. York tem sido muito útil
e colocar em turnos extras. Ralph também. Seus puds estão mantendo sua cabine, ocasionalmente monitorando seu estado mental. Medula e Mitchell estão bem, e Harvey está mantendo tudo funcionando. Não precisa se preocupar. Basta passar por esta provação. É só um problema quando eu não tenho uma fonte para alimentar. Ele sorriu. Agora eu faço. Estamos no horário certo para nos encontrar com a nave trilasquiana carregando as mulheres de seu planeta. Bom, o assistente de seu pai me garantiu que ele está trazendo uma seleção principal para você escolher. Sinto muito que isso tenha acontecido. Eu deveria ter prestado mais atenção ao seu cheiro notado quando começou a mudar. Não é sua culpa. Seu trabalho não implica manter o controle do meu corpo. Meu olfato é mais aguçado. Verdade, mas eu sou um adulto, conheço meus sinais. Eu os ignorei quando olhei para ficar irritado e distraído. Este humano é suficiente? Você está recebendo o que você precisa dela? Sim, eu estou. A tripulação fez um excelente trabalho para encontrar Nara. Por favor, dê-lhe meus agradecimentos. Nunca mais vamos fazer isso. Talvez devêssemos contratar uma mulher trilasquiana para estar na tripulação em tempo integral. Isso nunca vai acontecer. Eles não deixam o planeta a menos que seja para viagens curtas. Além disso, deixei meu mundo natal para escapar de todas as mulheres que tentaram me prender e me tornar uma prisão de vida. Um trilasquiano me veria como um prêmio para ganhar. Não seria uma coisa ruim ter um, se você não se importa que eu diga isso. Ela teria sido útil quando você entrou no calor. Uma trava de vida significa ter que voltar a viver em meu planeta. Eu nunca vou acabar como meu pai. Só porque ele é miserável não significa que você seria. Eu não estou disposto a arriscar isso. Quero encontrar uma mulher atraída por mim, em vez do nome e posição da minha família. É com isso que os trilasquianos se importam. Eu poderia ser feio, mutilado e desonrado, mas eles não se importariam enquanto eles tivessem que reivindicar direitos para mim e nossa fortuna familiar. Eu vejo. Preciso dormir antes que a fome volte e perca a cabeça. Ele estendeu a mão, apertando Dovis no braço. Obrigado. Eu não sei o que fazer. Dê a York minha gratidão também. Ambos são verdadeiros amigos. Temos tudo tratado. Relaxe e passe pelo seu calor. Katia voltou para sua cabine, tirando as calças. Ele rastejou para a cama, alcançou Nara. Ela murmurou em seu sono, mas abraçou em seus braços. Ele inalou seu cheiro sua fome mexendo. Ele ignorou enquanto estava dormindo. Calor era difícil em sua mente, o corpo, e ele precisava do resto.